O nascimento de Samuel. Nossa história começa com uma mulher chamada Ana. Ela era casada, mas muito triste porque não conseguia ter filhos. Ana orava com todo o seu coração a Deus, pedindo um bebê. Um dia, enquanto ela estava no templo, orando em silêncio, o sacerdote Eli a viu e pensou que ela estava muito angustiada. Ana explicou ao sacerdote que estava orando para Deus lhe dar um filho. Eli, então, disse: "Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu." Ana acreditou na promessa e voltou para casa cheia de esperança. Deus ouviu a oração de Ana, e logo ela teve um filho. Ela deu ao bebê o nome de Samuel, que significa ouvido por Deus. Ana ficou tão feliz e, como tinha prometido a Deus, quando Samuel era ainda pequeno, ela o levou ao templo para viver e servir a Deus com o sacerdote Eli. O chamado de Samuel. Quando Samuel ainda era um menino, algo incrível aconteceu. Certa noite, enquanto estava dormindo no templo, ele ouviu uma voz chamar seu nome, Samuel. Samuel pensou que era Eli o chamando e correu até o sacerdote, dizendo: "Aqui estou, você me chamou?" Mas Eli respondeu: "Eu não chamei você, volte a dormir." Isso aconteceu mais 2 vezes. Na terceira vez, Eli percebeu que era Deus quem estava chamando Samuel. Então, ele disse: "Se você ouvir a voz de novo, diga: 'Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo.'" Samuel voltou para sua cama e, novamente, ouviu a voz: "Samuel, Samuel." Desta vez, Samuel respondeu como Eli tinha ensinado: "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Deus então falou com Samuel e deu a ele uma importante mensagem para Eli. Desde aquele dia, Samuel passou a ouvir a voz de Deus, e ele se tornou um profeta importante em Israel. O povo sabia que Samuel era especial porque Deus falava diretamente com ele. Saul, o primeiro rei de Israel. À medida que Samuel crescia, o povo de Israel começou a pedir um rei, como os outros povos tinham. Eles não queriam mais ser governados apenas por juízes e profetas. Samuel ficou triste com isso, porque sabia que Deus era o verdadeiro rei de Israel. Mas Deus disse a Samuel para ouvir o povo e ungir um rei para eles. Assim, Deus escolheu um homem chamado Saul para ser o primeiro rei de Israel. Saul era alto, forte e parecia ser um bom líder. Samuel obedeceu a Deus e ungiu Saul como rei, derramando óleo sobre sua cabeça. Saul começou bem seu reinado, mas, com o tempo, ele parou de ouvir a Deus e começou a desobedecer às suas ordens. Davi é escolhido. Deus viu que Saul não estava sendo um bom rei, então ele decidiu escolher outro rei para o lugar dele. Deus disse a Samuel para ir à casa de um homem chamado Jessé, que tinha vários filhos. Um por um, os filhos de Jessé passaram diante de Samuel, mas Deus não escolheu nenhum deles. Por fim, Jessé chamou seu filho mais novo, Davi, que estava cuidando das ovelhas. Quando Davi apareceu, Deus disse a Samuel: "Este é o escolhido. Unja-o." Mesmo sendo mais jovem e não parecendo um guerreiro forte, Davi tinha um coração cheio de fé e amor por Deus. Samuel ungiu Davi com óleo, e, a partir daquele dia, o Espírito de Deus estava com Davi. Davi e Golias. Embora Davi fosse ungido como o próximo rei, ele ainda era muito jovem. Durante esse tempo, os israelitas estavam em guerra com os filisteus. Os filisteus tinham um guerreiro gigante chamado Golias que desafiava os israelitas, gritando: "Quem tiver coragem, venha lutar comigo." Mas todos tinham medo de Golias. Davi, que tinha fé em Deus, ouviu falar do gigante e se ofereceu para lutar contra ele. Mesmo sendo apenas um pastor de ovelhas, Davi acreditava que Deus o protegeria. Ele pegou apenas uma funda e 5 pedrinhas e foi enfrentar Golias. Quando Golias viu Davi, ele riu e disse: "Você vem a mim com paus e pedras. Eu sou um guerreiro." Mas Davi respondeu: "Você vem com espada e lança, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel." Davi colocou uma pedra em sua funda, girou e atirou. A pedra acertou Golias na testa, e o gigante caiu no chão.
Com a ajuda de Deus, o jovem Davi derrotou o gigante e salvou Israel. Lição: a história de Samuel, Saul e Davi nos ensina que Deus está sempre nos ouvindo, assim como ele ouviu Ana e chamou Samuel. Também nos mostra que não importa o quão pequeno ou jovem somos, como Davi, se confiarmos em Deus, podemos enfrentar grandes desafios.